Olá, boa noite, Calícia, minha amiga. Tudo bem com você? Boa noite, Joari. É um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho nessa noite sobre uma temática muito importante e falando sobre educação, que é algo muito importante e que nós vivenciamos bastante isso. É verdade, para mim é uma satisfação muito grande. Você sabe o quanto que eu admiro você. Quando secretária de Educação de São Gabriel, tivemos uma oportunidade única de estarmos no estado do Ceará, eu, você, o professor Hélio Dar, né? E lá nós falamos sobre regime de colaboração, né? Eu fui também, na época, estudar um pouco de regional, né, para entender as coordenadorias regionais. Então, tenho um carinho muito especial por você, cara, isso eu admiro muito. E esse foi o motivo que nós fizemos o contato para que você pudesse participar desse momento ímpar, de discutir aquilo que eu e você vivenciamos dioturnamente, que é a educação. Uma educação protagonista, uma educação emancipadora, né? Uma educação onde o aluno é o nosso principal foco, né? A aprendizagem é o nosso principal foco. Então, te agradeço mais uma vez pela parceria. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelas redes. Muitíssimo obrigado. Os convidados da Calícia, os convidados nossos, né, as pessoas que olharam nas redes sociais que estão nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Deixa eu ficar mais posicionado aqui. O pessoal está dizendo para eu me posicionar. Obrigado de coração, Calícia. Eu que agradeço, Joari, e realmente eu falo que o nosso caminhar aí na educação proporciona a gente fazer amizades, e são amizades que seguem pela vida, amizades que vão se consolidando, e assim que eu vejo com você, né, o nosso caminhar aí, a educação nos apresentou, os nossos interesses, nossos objetivos em comum aí de luta, de buscar, da gente, eu e você saímos lá do chão da escola, somos professores de carreira, e eu sempre falo que o melhor lugar é o chão da escola, e é de lá que nós temos que tirar todas as nossas glórias, as nossas lutas, né, os nossos anseios, e hoje eu vejo você em Campo Grande como um porta-voz da educação também, que está fazendo a diferença, e como que é importante a gente poder assim estar fazendo o melhor tanto para os nossos colegas que lutam bravamente nas nossas unidades escolares, como aos nossos alunos e à comunidade em geral. Então, conversar um pouquinho sobre educação, as experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa carreira, né? Eu já fui diretora, sou professora, e tive a oportunidade de ser secretária de educação, presidente da Undime, né, de Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Undime também. Então, são lugares que nos proporcionam a gente aprendizado, aprender cada vez mais com nossa experiência, com nossa vivência. É verdade. E também, lembrando a todos que estão nos acompanhando, a Calícia é vereadora em São Gabriel do Oeste. Isso mostra a força da educação. A educação escolheu, assim como escolheu o professor Juarino em Campo Grande, escolheu a professora Calícia em São Gabriel do Oeste. Foi uma escolha maravilhosa, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito discutido, tem ouvido nos jornais, nos seminários, a gente tem feito várias discussões acerca da recomposição das aprendizagens. Até um pouquinho antes, eu falando aqui com a Daniela, falei, Daniela, recomposição das aprendizagens, aí a gente entrou na discussão, porque existem vários tipos de aprendizagem, né? E então, não, por ser um tema atual, um tema que os pais têm cobrado da gente. Aqui, Calícia, nós ocupamos a Comissão de Educação e Desporto. Então, os pais e os próprios professores, eles têm nos cobrado de maneira, claro, sábia, né, sobre justamente a questão da recomposição. E eu gostaria, pela tua experiência, pela tua vivência, pela sua determinação em estudar a educação, o que seria essa recomposição?
Então, Joari, é um tema realmente muito importante. No início do ano, eu fiz a abertura de 7 municípios, né? A abertura do ano letivo, onde tive a oportunidade de conversar com colegas da área da educação, colegas nossos, e a gente sabe que a pandemia, aí tivemos praticamente 2 anos pandêmico, e nos trouxe aí uma grande realidade na educação, né? Primeiramente, eu quero assim retratar que os nossos colegas que ficaram na luta diária das escolas fizeram um trabalho aí formidável, porque da noite para o dia se reinventaram, e eu sempre falo que essa reinvenção foi com o que eles tinham de melhor, que são o conhecimento deles, usaram a ferramenta deles, a internet deles, para dar o melhor para os nossos alunos. E as famílias também muito colaboraram. E neste período, o nosso ensino, ele acabou não acontecendo a efetivação dessa aprendizagem, né? Ficaram algumas lacunas devido a todo esse período que nós passamos. Então, a importância de agora, devido a esse momento pandêmico, nós estarmos fazendo essa reorganização, seja do currículo, acelerar essas atividades, a gente realmente fazer um filtro das habilidades e competências que a base nos traz ali, para a gente poder estar cada vez mais acelerando e recompondo, porque esse aluno, ele ficou com algumas lacunas, e não é culpa do aluno, não é culpa dos nossos profissionais, porque foram guerreiros e se transformaram a vida deles, né, Joari, a gente acompanhou de perto, era diuturnamente trabalhando, atendendo pelo WhatsApp, fazendo o acolhimento, atendendo no final de semana. Então, eles fizeram assim o máximo que eles tinham, com o que eles tinham de melhor naquele momento. E as famílias também, porque as famílias foram nossas parceiras. Mas, infelizmente, ficou essas lacunas. Então, a gente tem aí, sim, umas lacunas de aprendizagem, e agora nós precisamos estar recompondo. E essa recomposição, ela é importante acontecer de uma forma muito efetiva, para, em alguns momentos, até acelerar essa questão aí dessa aprendizagem e do desenvolvimento do nosso aluno integral, e para ser realmente o protagonista, né, dentro das nossas unidades, que é o nosso maior fim aí, enquanto educadores. É verdade. Só para reiterar um pouquinho, Calice, interessante a sua observação. Alguns que não acompanham o dia a dia do professor, do diretor, do coordenador, do administrativo, eu gosto sempre de colocar o administrativo na discussão, porque eles também fazem parte da educação, né, e são essenciais. E alguns que não têm o conhecimento, a vivência do chão da escola, infelizmente, eu ouvi de pessoas até esclarecidas. Ah, mas os professores estão de férias, eles estão dando aula em casa. E a gente sabe o quanto você, professor, o quanto você, diretor, coordenador, administrativo, todos os pais, os alunos, né, o quanto todos sofreram com a pandemia. Eu lembro da busca ativa, os diretores tiveram que bater palma, os professores foram para as casas dos alunos para ver como é que está o aluno, se o aluno está bem, se a família está bem. Então, eles são, como você sempre me passou essa firmeza, né? Eles são heróis. Eles são, eu acredito que nós, claro, fazemos uma referência também à saúde, aos guerreiros da saúde, mas nós, da educação, também somos guerreiros. Com certeza. Nós somos para cima, por mais que, claro, não como o ensino presencial, mas tudo quanto é ferramenta, vontade de fazer, nossos professores, né, nossa equipe, diretores, coordenadores, todos se uniram, né, para que entregasse o melhor para o aluno. Claro, a gente sabe, né, que é difícil você alfabetizar à distância, é difícil você acompanhar, né, com uma eficácia aí de 100%. Então, essa recomposição ela vem num momento importante. Calícia, uma dúvida que sempre chega para a gente. Recomposição não é recuperação. Existe uma diferença. Qual seria a diferença entre recomposição, recompor a aprendizagem, e recuperar a aprendizagem? Isso é uma dúvida, né? E às vezes a gente fica mesmo, é natural a gente ter essa dúvida, até os próprios pais têm essa dúvida. Então, nesse momento, Joari, a recuperação escolar é realmente quando realmente o ensino foi efetivado na sua plenitude. Então, foi trabalhado
com todas as metodologias possíveis, o aluno teve todo aquele período correto de aprendizagem, e aí ele não conseguiu aprender, ele está com aquela dificuldade, ele não conseguiu avançar. Aí nós vamos fazer uma recuperação desse conteúdo, uma recuperação de algo que ele já viu. E a recomposição é você não está recuperando, você está realmente recompondo, você está trazendo as habilidades que ele realmente por nós, né, fica bem claro para nós a questão da pandemia, que ele não conseguiu avançar. Então, por todos os nossos esforços, ele não conseguiu chegar e realmente efetivar aquele aprendizado. Então, agora, nós precisamos, né, fazer esse movimento, e aí eu vejo esse movimento, Juari, por mais que eu estou na educação, por eu ter sido da Undime, eu sempre participo dos fóruns da Undime, continuo participando, e sou muito grata sempre pelos convites. A gente vê aí que isso é a nível de Brasil, né? Não é só aqui em Mato Grosso do Sul, não é aqui só em Campo Grande, aqui em São Gabriel, a nível de Brasil nós vamos ter que estar fazendo essa recomposição, e é um grande anseio, tanto do nosso profissional que está lá na escola, que eu vejo assim, eu converso com os colegas, eu vejo eles ansiosos, dos gestores, coordenadores, diretores, dos secretários, e a gente vai ter que fazer isso aí e para poder nosso aluno realmente ele chegar lá no final e ter a possibilidade, mais do que isso, a oportunidade de efetivar essa aprendizagem que ficou nessa lacuna aí. Então, recuperar é diferente. Legal, importante isso. Tem uma vozinha que mandou aqui, a Elisângela, colocou o seguinte: minha neta está no 4º ano e não sabe ler e escrever. Olha que situação, né, Calice? É uma situação, e nós temos muitos casos assim, igual esse relato, viu, Jari? Quem eu converso, eu faço algumas consultorias em alguns municípios, e é algo realmente, é uma vivência que ela acontece, e claro que com a pandemia ela acabou sendo acentuada um pouquinho mais. Então, a gente tem que realmente ver como que a rede ela vai ter que fazer, como que ela vai fazer isso aí, né? É importante a rede, que eu falo, a rede de ensino, o secretário, né, com a sua equipe ali, e com os seus colaboradores das escolas. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica dessa rede, vamos mapear essa rede. O resultado dessa avaliação diagnóstica, ela vai deixar claro para nós as maiores dificuldades de cada turma, né, e dos alunos. Então, é um trabalho que ele realmente precisa ser feito minucioso. A partir daí, a gente tem que, essa rede, essa gestão de rede municipal, ela precisa discutir com os coordenadores, com os diretores, principalmente, Jari, eu sempre fui da premissa de conversar com meus colegas, com os meus professores que estão lá na escola, no chão da escola, porque eles estão na ponta, e sabem, assim, realmente como que está lá, e eles têm muitas sugestões. Então, é importante ouvir essa rede para a gente poder trabalhar junto. E eu falo, tudo que é trabalhado, para a gente ter um bom resultado no IDEB, o resultado não é do secretário, o resultado é do nosso colega que está lá na sala fazendo o seu melhor. Então, esse resultado que a gente sempre tem aí em larga escala, eu sempre fui da opinião, esse resultado é do meu colega, que está lá na sala e que faz o melhor todos os dias, juntamente com aquela gestão escolar, com o diretor, com o coordenador. Então, é importante a gente discutir estratégias de como fazer. Dessa dificuldade, ela vai ter que ser dividida não por idade, por série, por dificuldade de aprendizagem. Vamos fazer um roteiro, uma estratégia para trabalhar cada dificuldade que nós temos. Mas mais do que isso, ouvir nosso colega que está lá na escola, lá na sala de aula, todos os dias, naquela sala de aula, porque ele vai ter as melhores estratégias que, junto, no somatório, a gente consegue avançar. Importante, né? E como que é gostoso falar com uma professora, né? Uma professora que vivencia a sala de aula, que conhece o chão da escola. Eu também, Calice, eu sempre destaco isso aqui na tribuna. Eu sempre digo o seguinte: eu sou professor e eu estou vereador. Eu Então, também, eu tenho Jari. uma obrigação aqui, tanto eu quanto você, porque nós estamos vereando, né? Eu tenho a obrigação de discutir educação, de ver uma saída diante de uma dificuldade.
mas sempre você lembrou de algo assim que é interessante, que somente quem tem a vivência vai lembrar de ouvir realmente aquele que faz educação, né? Que Aquele que é, está ali no dia a dia, no chão da escola, atendendo o pai, conversando com o aluno, conversando com os professores, conversando com os administrativos, sentindo a educação na pele. Acho que isso é muito exato. interessante, até para que nós possamos ter uma saída, né, para Uhum. recompor essa aprendizagem. Eu acredito, já tenho lido sobre, que vamos levar um certo tempo para recompor. Sim, uhum. Nós ainda teremos as consequências da Covid, infelizmente, desse período de 2 anos, né, praticamente de aulas remotas. Calícia, é claro que aqui você pode até colocar um pouco sobre o seu município, mas a pergunta você já respondeu, né? Que tem uma pergunta: como será que os municípios estão planejando essa recomposição? O MS Alfabetiza faz parte desse processo. Até quero aqui agradecer ao governo do estado, agradecer a Maria Cecília, o Edio, toda a equipe, o Hélio, né, toda a equipe da sede, que pensando numa estratégia de recompor, lançou o MS Alfabetiza. Eu estive presente, né, emocionante, sendo que a educação infantil ela é uma obrigação do município, né, e o Fundamental 1 Uhum. também. E você esteve comigo no Ceará, você viu como que é bem dividido lá, né? Com Educação certeza. infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, quem toca é o município, né? E Uhum. ensino médio, o Estado. Porém, a formação da educação infantil ao médio, quem dá é o Estado. É o Lembra Estado. daquela reunião que, na minha fala, eu falei da rede municipal e da rede estadual, e o superintendente João disse: mas lá vocês dividem rede, aqui a gente chama de rede pública de ensino. Lembra disso? Exato. É, Interessante isso. Então, a pergunta seria assim: como será que os municípios irão planejar essa recomposição? Claro, hoje você está no legislativo, né? Você é vereadora, mas uma vereadora atuante, né? Que vê o movimento da educação de São Gabriel. E, claro, com a experiência que você tem também como presidente da Undime, eu gostaria de. As pessoas estão perguntando, né? Os nossos internautas perguntando como que seria o movimento aí desses municípios. é importante assim que cada rede ela tem um mapeamento, ela tem um norte ali, que a gente sabe que cada secretário ali com a sua equipe da secretaria, ela trabalha arduamente, né? Então, eu sempre e eu vejo e tenho acompanhado em alguns municípios que o primeiro passo que os municípios têm feito é a avaliação diagnóstica. A partir da avaliação diagnóstica, vamos sentar, ver as dificuldades, para a gente poder montar essa estratégia para recompor. Nós temos o estado de São Paulo, nós temos alguns outros estados que eles estão parando uma vez por mês ou uma vez por semana, um dia na semana, e esses alunos são divididos conforme as suas dificuldades e são trabalhados ali, e todo mundo faz um trabalho em conjunto. Mas é importante que esse gestor ele tenha um olhar amplo na questão da formação continuada também. Porque o nosso professor, ele está trabalhando essa recomposição, Jari, mas ele precisa de ter formação continuada com essa temática, ele precisa que tenha formadores que realmente dominem o assunto para poder dar um amparo para os nossos colegas lá na sala e para poder também fortalecer o nosso diretor e o nosso coordenador. Eu estive diretora também já de escola e eu sei o quanto é um anseio de um diretor que a gente, além da parte administrativa que você faz, igual um secretário, que você aprende até a ser mecânico, mas o pedagógico fica ali na nossa cabeça fervilhando, né? E os nossos coordenadores, que são nossos braços na escola, eles também fervilham disso. Então, essa recomposição, ela é importante ser discutida entre a rede e a forma que vocês vão estar trabalhando. Mas o que não pode deixar de acontecer é de ficar e não parar. Então, é importante a avaliação diagnóstica, é importante depois o segmento da avaliação formativa, é importante esse fortalecimento desses nossos professores. O MS Alfabetiza, como você falou, que é um programa do Estado que pode mudar governo, mas ele é um programa que
ele vai ficar. Então, isso aí eu quero fazer referência ao nosso governo que está hoje aí, a nossa professora Maria Cecília, que pensa no nosso futuro. Então, ele é um programa que ele vai ficar independente da gestão que estiver, porque como você falou, nós somos passageiros. Eu estou passageira aqui, né? Mas ele vai continuar. E isso aí nada mais concretiza a importância da formação continuada, de material adequado. E nós temos aí o recurso, nós temos o Fundeb, nós temos o 25% da educação. Então é importante do secretário sentar e fazer essa gerência, porque além dos investimentos, nós precisamos estar fortalecendo esse professor, e aí passa por todas as premissas, desde a valorização desse profissional e tudo mais. Então, uma rede, para ela poder avançar, ela precisa realmente ter vários olhares e muito mais. Lembrando que o nosso melhor que nós temos é o nosso profissional que está lá. Com certeza. E quando se fala de valorização do profissional, eu sempre, como professor mesmo, como legalista que sou, eu sempre falo que lei é para se cumprir. Né? Nós temos uma lei federal, 11.738/08, que é uma lei do piso, e tivemos a negação de muitos dos nossos gestores em relação à aplicação dos 33,24%. O professor ele precisa. Nós temos uma lei, então o professor precisa desse reconhecimento. Aliás, quantos foram os professores, tá, diretores, coordenadores que tiveram que colocar a mão no bolso, tiveram que pagar uma melhor internet, tiveram que comprar um celular melhor, porque tantas mensagens que recebiam, né, perderam sono, tempo, né, Final de semana. Finais de semanas inteiros, enfim. Então, tenho certeza que a valorização do professor também passa na questão salarial. Às vezes, as críticas vêm para a gente dizendo assim, mas vocês só falam de salário. Tá, mas sem o salário a gente não vive. Não vive. E nós precisamos desse recurso para a nossa sobrevivência e também para investirmos na gente. Né? Com certeza. Condições tecnológicas, um computador melhor, um lazer, né? No final de semana, para você ir para a sala de aula na segunda-feira sorrindo. E é importante, assim, que nem você falou, da gente, é uma legalidade, ela é prevista, né? É um direito, né, Juari? Não tem nem alguma coisa que não é nada além do direito. Então, assim, eu também luto por isso, eu acho que essa efetivação tem que acontecer, né? A gente passa indo por alguns momentos, mas ela precisa acontecer, porque é um direito, e direito é um direito adquirido, e a lei ela é vigente, ela está ali. E nós, enquanto pessoas que estamos aí estudando e buscando, nós temos que fazer esse melhor. E eu sempre falo que aonde você estiver, você tem que fazer o seu melhor. Porque é a nossa caminhada, é a nossa trajetória, né? E é tão importante você conseguir fazer tudo que você tiver de melhor, porque é natural que você vai ter sempre suas portas abertas. Então, eu também defendo muito e eu acho que o avanço da educação, ele passa, sem dúvida, pela valorização também de profissionais que a gente sabe que lutam arduamente, né, para poder a gente ver o desenvolvimento dessas crianças no nosso país. Inclusive, Galícia, eu quero fazer um convite aos administrativos que estão nos acompanhando para fazer uma pesquisa no PL 2531, um projeto de lei que estabelece um percentual da lei do piso do professor para técnicos e administrativos da educação. Esse muito PL, importante. Eu discuti contigo, na época liguei para você, né, e você sugeriu que a gente encaminhasse para os deputados, isso foi feito, né, para os 8 e para os 3 senadores. Então, aqueles que estão nos acompanhando, pesquise PL, Projeto de Lei 2531, que versa sobre um piso nacional para o administrativo também. E o que me arrepia, Galícia, e com certeza você também se arrepia com isso, é que existe um movimento no Congresso Nacional contrário à Lei 11.738. Então, a gente não se assuste se, porventura, você vê aí uma publicação numa manhã, numa tarde, numa noite, de que caiu a lei do piso do professor. Uma conquista que eu estou militando na educação há 22 anos,
né? Você que é mais jovem, né, Galícia? Não tanto. Então, a gente está um certo... Eu não vou falar de tempo de serviço, né? Não, não, Nós melhor estamos há um não. certo tempo na educação e a gente sabe da conquista. Foi uma conquista É uma nossa, uma luta. garantia. Você esteve comigo no Ceará. Claro, nós somos em 2017, mas lá, tanto eu quanto você ouvimos que existiram épocas que o professor ganhava R$ 300 para trabalhar o Exato. dia inteiro, né? Então, com a lei do piso, nós tivemos uma segurança. Então, assim, são direitos conquistados que nós temos que bater o pé, né? Nós temos que ir para cima, a categoria tem que se mobilizar, o Para poder professor avançar. tem que se mobilizar, o administrativo tem que se mobilizar, porque sem a luta a gente não ganha, né? Não. Continuando sobre a recomposição como processo, eu estava vendo aqui os 3 grandes desafios da educação brasileira pós-pandemia. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso, porque você leu bastante. Inclusive, quero agradecer o material que você me enviou, muito bem elaborado. Tá? E gostaria que você discorresse, falasse um pouquinho sobre esses 3 grandes desafios. Nós temos realmente aí, Juari, depois desse momento pandêmico aí, uns desafios muito importantes assim, de ser pontuado, né? Primeiramente, o acolhimento socioemocional. Porque nós tivemos aí famílias, né, de alunos que tiveram perdas, e nós sabemos que foram perdas significativas. Essas crianças ficaram praticamente 2 anos fora da escola, e isso mexe muito com o emocional da criança, porque quando a escola parou, qual que é o lugar mais social que a criança vai? É a escola. Como nós saímos, trabalhamos, vivenciamos, a criança vai para a escola, encontrava os coleguinhas. Então, para eles, foi um sofrimento muito grande. Eu tenho filho, você tem filho, sabe o que nós passamos com eles. Nossos profissionais tiveram percas, além de todo esse trabalho redobrado que eles tiveram que fazer. Então, eles foram emocionalmente mexidos e a gente sentiu isso. E então a gente tem que ter esse acolhimento, é muito importante o gestor da escola, o gestor, enquanto do município da rede, ele pensar e ele fazer esse acolhimento de forma humana, que nós trabalhamos com pessoas, né, Juari? Então, nós nunca podemos esquecer que nós estamos trabalhando com pessoas. A permanência escolar, e aí você pontuou a busca ativa, a importância dessa busca ativa agora, nesse momento, porque esse aluno, se ele faltou 3 dias no mês, são 3 dias que ele está perdendo de aprendizagem. E nós já estamos com uma lacuna ali. Então, essa busca ativa, ela tem que ser efetivamente reafirmada. E aí é uma busca ativa por todos, pelo professor que está na sala, pelo coordenador, pelo secretário escolar. Essa criança faltou 2 dias consecutivos, é ligar, é bater na porta dessa criança, porque lá no Ceará, quando nós estivemos lá, ficou muito claro para nós, né, Juari, a questão da importância da busca ativa. Que lá eles vão buscar o menino, que eles falavam, não, o menino não vem, nós vai lá na porta da casa do menino buscar o menino. Não é verdade? Então, nós precisamos criar esse hábito de realmente não deixar essa distância aumentar. E aí vem a recomposição de aprendizagem, que a gente sabe que é uma temática importante para a gente chegar no denominador comum, que vai ser a criança com aprendizado dentro da idade certa. Então, esse aprendizado, ela ter a oportunidade de concluir dentro da sua faixa etária, que nós temos essa distorção de idade séria que já existia antes da pandemia, com certeza agora ela está acentuada, porque é claro isso aí, mas eu acredito que essa busca ativa e essa permanência desse aluno na escola, Juari, nós podemos mudar a nossa realidade. Então, são vivências que a gente vivenciou lá atrás, igual o uso da tecnologia que está na BNCC. Nós pensávamos, né, vamos usar essa tecnologia daqui uns 20 anos, quando a gente começou, né, a se inteirar da BNCC. De repente, da noite para o dia, nós tivemos que usar. Então, ganhamos algumas coisas dentro da educação, que eu vejo que a tecnologia não pode ser deixada de lado, aproveitar esse gancho que nós tivemos, mas, mais do que isso, agora tentar realinhar e fazer essa busca ativa diariamente, que eu vejo que é fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem. Que aula, hein, professora Calícia? Que maravilha, que legal. Professora, eu dei uma olhada no texto,
tem uma pergunta intrigante. Como recompor? Né? Porque, é claro, todos os mecanismos, todos os meios, a gente discutiu, mas existe uma maneira didática, pedagógica, sequencial, para que a gente consiga dizer como recompor? Eu vejo que como cada rede vai estar sentindo, baseado nas suas dificuldades, na dificuldade desse aluno, como que está essa dificuldade de aprendizagem. Nós temos que ter ali um tempo de instrução, avaliação diagnóstica, nós temos que adaptar esse currículo, porque nós temos um currículo construído em Mato Grosso do Sul, e eu sou muito grata por ter feito parte dessa equipe, sou uma das organizadoras, a importância desse currículo, que ele foi construído a várias mãos, e aí eu faço uma referência novamente à professora Maria Cecília, porque ela nos proporcionou, pessoas do estado inteiro, fazer esse movimento da construção desse currículo, né? E agora a gente, às vezes, tem que estar fazendo análise desse currículo para ver realmente o que nós vamos poder estar trabalhando, para estar recuperando e avançando esse aluno. É importante a mentoria, que aí entra a formação continuada com os profissionais, ter isso aí continuamente, o agrupamento por dificuldade de aprendizagem, que após a avaliação diagnóstica vai ser possível você ter esse agrupamento para poder estar trabalhando, né? Avaliações têm que ser feitas, vai ter que fazer a avaliação após a avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa com uma certa frequência, para poder ver os avanços dessas crianças. Estão avançando, onde que a gente vai ter que dar um passo atrás? E aí, no passo atrás, eu sempre falo que, enquanto gestão, nós podemos avançar 10 passos e, às vezes, precisamos dar um passo atrás. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer quando a gente tem que dar um passinho atrás, porque faz parte de uma gestão onde ela seja democrática, onde todos os pares participam e fazem parte, né? Material didático é importante, né? Fazer investimento ou estar proporcionando a essa rede alguma forma de material didático, ferramentas tecnológicas, formação desse docente, principalmente na questão das práticas pedagógicas que eles vão ter que estar trabalhando agora. Então, nós não podemos cobrar de um profissional se nós não estamos amparando ele, se nós não estamos dando uma formação continuada adequada a ele. E aí, a gente também tem agora nessa rede aí da questão da buscativa, com o novo Fundeb, a questão do assistente social e do psicólogo. Esses são nossos grandes colaboradores, que vai nos ajudar na buscativa, de ver o que está acontecendo com essa família, de estar nos auxiliando na nossa rede de apoio que a gente vai construindo na educação. Mas a gente, principalmente, aí eu sempre, quando algum secretário, Juari, e eu tenho muito contato com os secretários de educação do nosso estado, alguns ainda são da minha época, outros que entraram agora, dessa importância, eu sempre falo para eles, a importância de ouvir a sua rede, ouvir os seus colaboradores, a sua equipe gestora das escolas e construir junto um caminho, porque quando eu faço parte da construção, eu me sinto parte da ação. E com certeza o meu resultado lá na frente, ele vai ser maravilhoso. Mas aí, que o grande líder é isso aí, é você fazer todo mundo participar dessa construção para a gente poder ter resultados formidáveis, mas é um resultado nosso. E quando o resultado é nosso, ele é muito mais vibrante, vale assim, o nosso coração transborda quando o resultado é nosso. Com certeza. É interessante que a gente está numa discussão e finalizamos sexta-feira da CONAI, né? E o tema que o fórum propôs, e que foi muito interessante, é qualidade, equidade e inclusão, né? E tem tudo a ver com a recomposição, né? Quando você fala de qualidade, quando você fala de equidade, quando você fala de inclusão, né? A educação especial sofreu muito nesse processo de pós-pandemia também, aliás, de pandemia. Toda a educação sofreu, a sociedade, de maneira geral, sofreu. Mas eu tive muitos relatos de pais, né, que, infelizmente, tendo seus filhos com deficiência e, às vezes, não tinham o que fazer. Né? Às vezes, não tinham o que fazer porque já tem a questão da limitação e eles não podiam ter contato, né, com outros. Então,
Você imagina o sofrimento. Uhum. Então, esse tema é bastante interessante, né? Qualidade, equidade e inclusão. Eu vou colocar algumas observações dos nossos internautas e a gente vai respondendo junto, até porque nós já estamos caminhando para o final da nossa live. O José Arantes colocou o seguinte: seria possível encaminhar projetos e recursos para ter nas escolas públicas apoio psicológico para professores e alunos? Essa é a pergunta. Quer responder, Calice? Eu acho que é importante que eu vejo que hoje o Fundeb, a nova lei do Fundeb, ela prevê aí a questão do psicólogo, ela prevê a questão do assistente social, e aí a rede é importante, a rede de ensino, ver esse profissional que ele possa dar o apoio, né, dentro das possibilidades. A gente sabe que o psicólogo dentro da educação ele não vai clinicar, ele não vai fazer aquele atendimento clínico. Mas a gente sabe, Joari, que muitas vezes um ouvir, uma conversa, uma orientação pode ajudar. Então, esses projetos é importante ser discutido na rede e eu vejo que é possível fazer sim, né? De uma forma que a gente possa estar pontuando e quando for uma situação que seja um pouquinho mais mais né, aprofundada, aí vai ser feito os encaminhamentos, porque daí pode ser feito. Mas é importante a gente estar utilizando essa ferramenta daquelas redes que ainda não estão com assistente social e com psicólogo, se apossar, por quê? É um direito que já está lá dentro do Novo Fundeb. O Novo Fundeb, eu fiz muita luta lá em Brasília. Então, eu vejo que ele está ali, nós temos que agora fazer cumprir. Nós temos que ser legalistas e fazer o cumprimento desse Fundeb na íntegra. E nós, em 2020, quase que a gente perde, né? Eu lembro da sua luta, a luta da Maria Cecília, vocês ainda trouxeram... Fizemos várias viagens para garantir que não deve aí. Trouxeram a deputada Dorinha do Tocantins para discutir Fundeb, foi muito interessante. Exato. Uma outra pergunta, isso aqui nós já falamos, né? Na verdade, é mais uma afirmação. A secretaria, aliás, é uma pergunta, né? As secretarias municipais têm chamado os professores para discutir a recomposição? Aí seria para cada secretaria teria essa resposta, né? E é importante chamar, né? Eu friso assim, a importância de ouvir a quem está lá na escola. E eu vejo que a matemática ela tem que ser discutida com a rede. Ela não pode ser discutida só dentro de um gabinete de secretário. Porque quando nós temos uma visão nossa, ela é diferente quando eu compartilho com quem está todo dia lá na escola, recebendo esse aluno e vivenciando isso aí. Então, eu sou uma defensora do secretário estar presente e participar do chão da escola. Importante. Calice, eu quero te agradecer mais uma vez. É sempre um prazer estar com você. Você sabe do carinho que eu tenho por ti, por tua família, né? Eu sei da sua dedicação, o amor que você tem pela educação, isso me cativa muito. Então, te agradeço de coração, agradeço a todos que estão nos assistindo, né? E que depois, aqueles que irão ver o nosso vídeo, quero agradecer e agradecer toda a nossa equipe, aqui a Daniela, que está me dando suporte, eu conversando com ela, esqueci que estava ao vivo, né? A Daniela, o Matheus, o Eric, enfim, todo a Mirelle aqui. Aí, ó, um a grande Mirelle. abraço para ela. E estamos sempre à disposição. Acreditamos na educação, nós não podemos perder a fé na educação. Nós precisamos de pessoas como você, Calice, que acreditam na educação, porque a gente sabe que quando nós temos no parlamento, seja ele municipal, estadual, federal, quando a gente tem pessoas que defendem essa bandeira, isso nos dá uma segurança muito grande. Então, te agradeço, peço que Deus possa te abençoar e toda vez que vir a Campo Grande, me faz a visita, por favor, fico muito satisfeito com a sua presença. Tá? Obrigado de coração, minha amiga. Eu quero agradecer a oportunidade e você sabe que nossas pautas, né, de conversa, a gente pode até sempre gera e volta na educação, e isso é desde lá de trás, né, Juari? E agradecer todos os meus colegas que estão acompanhando aqui, quero agradecer em nome da minha colega do Carmo, que estava desde as 6h30 me pedindo o link, então, quero agradecer em nome dela a todos.
dizer, Juari, que eu admiro a sua caminhada, né, enquanto já professor, enquanto educador, enquanto superintendente da educação de Estado que você foi e que atendia todos os municípios com muita atenção. Enquanto vereador, eu vi, estou acompanhando que você está aí pré-candidato, né, a deputado federal, e eu acredito que nós precisamos de pessoas em todos os parlamentos que realmente defendam a nossa bandeira, que realmente defendam nossos colegas, defendam o investimento na educação, porque educação não é gasto, a gente tem que investir, e nós só vamos ter a mudança na educação, professor, quando a gente tiver pessoas em todos os lugares, representantes, que realmente vão comprar a nossa luta e a nossa defesa enquanto profissionais. Então, eu vejo que você inicia uma caminhada aí como pré-candidato e espero que isso se concretize, assim, porque eu tenho certeza que se você estiver lá, nós teremos, e aí eu falo nós, enquanto Mato Grosso do Sul, e se você chegar lá, você pode ter certeza que eu vou incomodar bastante, é a luta pela categoria, a luta pelos nossos direitos, a luta por mais investimento, a luta por estar nos destinando emendas. Você sabe que emenda, geralmente, para a gente captar para a educação é uma dificuldade, porque realmente não é fácil, então só vai deliberar emendas realmente quem conhece a história e quem é do chão da escola e sabe qual que é a nossa dificuldade no dia a dia. Então, eu me coloco assim, à disposição sempre que precisar, para esses bate-papos. São Gabriel está de portas abertas. Eu já fui te visitar em Campo Grande, você está devendo a visita no meu gabinete, né? Na minha casa é a parte, mas aqui no gabinete ainda está devendo a visita aqui na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste. Obrigado, minha amiga. Obrigado de coração. Que Deus te abençoe. E sempre juntos. Obrigado, Com tá? certeza. Muito obrigada. Fica com Tchau. Deus. Tchau.